Bem, galera, estamos de volta aí com nossas atividades não presenciais e agora vamos corrigir aquelas questões que ficaram antes do recesso lá na salinha do Classroom e que eu percebi que poucas pessoas responderam, né? Então a primeira questão diz: descreva a metodologia utilizada para a elaboração dos fusos horários. A orientação dizia: lembre que os fusos horários seguem a circunferência matemática de 360 graus, dividido em faixas de 15 graus. Então, lembrando lá do conceito da matemática, na qual qualquer superfície redonda, esférica, ela é dividida em 360 graus, ok? Então a resposta seria: os fusos horários foram estabelecidos a partir da divisão da circunferência da Terra, 360 graus, pelo tempo gasto da rotação, que são aproximadamente 24 horas. Então, se eu pegar os 360 graus, que equivale à circunferência da Terra, e dividir por 24, que é o período aproximado do movimento de rotação, eu vou ter 15. 360, que são os graus, dividido por 24 horas, que é o movimento de rotação, o período do dia, aí eu tenho 15 faixas, equivalendo a 15 graus da circunferência. Então foi a partir daí que surgiram os fusos horários. Eu pegando os 360 graus da circunferência e dividindo pelo 24, que é o período aproximado do movimento de rotação. Ok? 360 dividido por 24 vai me dar 15 fusos horários. A segunda questão: a linha imaginária considerada o marco 0 graus dos fusos horários é: letra A, linha do Equador; B, trópico de Capricórnio; C, meridiano de Greenwich; e D, trópico de Câncer. Resposta correta, letra C, meridiano de Greenwich. Cuidado para não confundir aí com a linha do Equador. Lembrando a gente que a linha do Equador é uma linha imaginária que vai dividir a Terra em dois hemisférios. E não está muito direcionado à questão dos fusos horários, pois eles são marcados a partir do meridiano de Greenwich. Ok? A terceira questão, ela caiu no vestibular da PUC de Minas Gerais. E ela pergunta o seguinte: ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um. E ele pediu, na verdade, que você completasse as duas lacunas. Na primeira lacuna, a gente sabe que o movimento que a Terra faz, girando em torno do seu próprio eixo, é chamado de movimento de rotação. Então, o movimento que a Terra faz ao circular em volta do seu próprio eixo é o movimento de rotação. Então, automaticamente, a gente excluía aí a letra A e a letra B, porque somente a letra C e a letra D traz a questão da rotação. E essa questão, na verdade, ela é muito semelhante à primeira questão. Na primeira questão, nós vimos que se eu dividir 360 graus por 24 horas, eu vou sair aos 15 fusos horários. Ok? Então, a última lacuna diz respeito a fuso horário. Então, resposta correta, letra D, rotação e fuso horário. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário de chegada da família ao ponto B? O primeiro raciocínio aí que eu tenho que ter é que eu estava em oeste e eu fui para leste. Então, conforme eu volto para o leste, eu estou diminuindo as horas. Depois, eu olhando o mapa, eu percebo que lá embaixo que eu tenho, entre o ponto que eu estava até onde o ponto que eu vou chegar, um total de 5 fusos horários. Então, serão 5 horas a menos, ok? Então, da onde eu estava para onde eu vou, eu tenho 5 fusos horários
a menos. Então o primeiro passo meu aí é determinar qual era o horário, no momento que eu viajei, naquele local que eu iria chegar. Então, como eu embarquei às 2 da tarde, no meu ponto de origem, eu vou chegar lá às 9 horas da manhã. Então, enquanto aqui, no meu ponto de embarque, são 2 da tarde, lá serão 9 da manhã. Esse é o primeiro raciocínio. Eu já determinei que lá é 9 horas da manhã. Ele disse que o voo é de 10 horas. Então eu vou somar o horário que eu estou, mais a quantidade de horas que esse avião vai levar. Então, se é 9 horas da manhã lá, mais 10 horas, eu vou chegar às 19 horas. Então lá será o mesmo dia, certo? Eu vou chegar às 19 horas do dia 3 de março. Bem, galera, finalizando aí nossos horários, a pergunta era: desconsiderando horários de verão locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney às 16 horas seja assistida pela TV ao vivo em Nova York em que horário? E isso ocorreu muito. Até nas Olimpíadas de Sydney a gente teve essa questão de acompanhar e saber o horário do que eu queria ver: basquete, vôlei, futebol. Então vamos lá com calma. Se eu olhar no mapa onde estão as cidades aí de Sydney e de Nova York, e considerar que eu estou indo para sentido leste, eu vou reduzindo 1 hora. E de Sydney para Nova York são 15 fusos horários. Então, se o jogo lá começou às 4 da tarde, eu retirando 15 horas, eu vou ter que assisti-lo a 1 hora da manhã. Então, letra D.